Fala, galerinha, sejam muito bem-vindos à 33ª aula, a última aula do módulo 1, que fala sobre estrutura e dinâmica do sistema financeiro nacional, ok? Na última aula do módulo 1, que é a 33ª aula, a aula de hoje, nós vamos falar sobre código de distribuição de produtos de investimentos, ok? E a gente vai iniciar aqui, né? Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Vamos lá. Vem comigo então, que nós vamos iniciar aqui então falando sobre aqui algo que, né, pode ocorrer no mercado financeiro, quando a gente fala, por exemplo, de distribuição de produtos de investimentos. Ok? Nessa distribuição de produtos de investimentos, pode acontecer, por exemplo, pode acontecer um erro, né? Pode acontecer um erro. Ops, deixa eu só pegar aqui. Pode acontecer um erro ou até mesmo um conflito de interesses. Tá bom? Só que, veja bem, eu trouxe aqui de exemplo, por exemplo, aqui o Código de Trânsito Brasileiro, que é o seguinte: quando você vai dirigir um carro, né, não tem toda uma regrinha, normas, ética, conduta para você dirigir o carro? Você também tem que ter a habilitação, que no caso é a CNH. Quem faz a autorregulação de trânsito, nesse caso, é o Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro. Ele faz a autorregulação do trânsito. Ok? Agora, significa que o motorista ele vai ser prudente, correto, e significa que ele vai ser um bom motorista, vamos dizer assim? Não, porque quem está na condução do carro é o motorista. Mas, lembrando, existe o Código de Trânsito Brasileiro para fazer a autorregulação do trânsito. Ou seja, para criar as normas, as éticas, para criar normas, éticas, condutas, né? Para que com isso a gente tenha um trânsito em harmonia, um trânsito que evite acidentes, né? Um trânsito que seja seguro para todos, né? A ideia é essa. E no mercado financeiro, o código de trânsito do mercado financeiro, nesse caso, é a Anbima, ok? Que faz a autorregulação desse mercado, que é o mercado, nesse caso aqui, de distribuição de produtos de investimentos. Beleza? Então, basicamente, esses carinhas aqui, né? Esses carinhas aqui, eles são basicamente um guia, né? Um guia sobre o que a gente tem que fazer, né? No caso, os bancos, as corretoras, os assessores, ok? Para a gente ter um mercado saudável, um mercado que gera cada vez mais confiança nos investidores e nos clientes, para que com isso a gente tenha cada vez mais um mercado maior. E um mercado maior nos faz crescer. Né? Não só os profissionais, mas até mesmo os próprios clientes. Né? Com aumento de patrimônio, né? Com ganhos de carteira, né? Que tem questão de rentabilidade, etc. Então, a ideia é que a gente tenha um mercado saudável, onde o famoso ganha-ganha. Todos saem ganhando. Ok? Mais ou menos assim que funciona. E o objetivo, né? É ofertar o produto. O objetivo é ofertar o produto certo, ok? Do jeito certo para o cliente certo. E para isso existe a Anbima, ok? Que faz a autorregulação desse mercado, ok? Que supervisiona esse mercado, tá bom? Nesse caso, o mercado de distribuição de produtos de investimentos. É mais ou menos assim que funciona. Beleza? Então, voltando aqui, eu vou tirar a CNH. Quando eu vou tirar a CNH, eu preciso seguir o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu tenho que dirigir com as duas mãos, eu tenho que andar na velocidade da via, eu tenho que sinalizar para onde eu vou entrar, placa de pare eu sou obrigado a parar.
ok? Só que, no momento que eu tiro a habilitação, a minha CNH, eu estou apto, habilitado para dirigir. E às vezes, eu posso dirigir de forma imprudente, de forma irresponsável e até mesmo ocasionar um acidente. Ou, ou eu posso invadir a faixa do outro, entendeu? E sem querer, ou até por querer, de forma intencional, fechar o outro que está na outra faixa. E isso, nesse caso, pode gerar um conflito de interesses. Né? Um conflito de interesses. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado claro essa parte aqui para vocês, tá bom? E vamos para o próximo slide. Vamos lá. A Ambima, que é igual à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, ok? Ela faz a autorregulação. Nesse caso, vou pegar aqui o marca-texto. Ela faz a autorregulação dos bancos, das gestoras, das administradoras, ok? Das sociedades e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que são as SDTVM, e as sociedades e corretoras de títulos e valores mobiliários, que são as SCTVM, tá bom? Beleza. E aí, pessoal, vamos lá. Só lembrando aqui o seguinte, vou trazer uma historinha aqui para vocês, tá? Seguinte, quando você vai pegar um Uber, por exemplo, você confia que o Uber vai levar você até o seu destino, correto? Bacana. Por que você acredita nisso? Porque o Uber ele é um cara habilitado, é um cara que, se ele está habilitado, significa que ele seguiu ou segue as normas do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, eu, passageiro, vou confiar que esse Uber ele vai me levar até o destino com segurança. A mesma coisa é se eu for no médico. Se eu for no médico e pedir lá, por exemplo, sei lá, passar por um exame ou por uma consulta lá e o médico me receitar um medicamento, digamos assim, eu vou confiar no trabalho desse médico. Por quê? Porque ele está habilitado para atuar como médico. Estudou para se tornar médico. Né? Então, ele está habilitado para ser um médico. Ok? Então, se ele estar habilitado para ser um médico e ele estar exercendo essa função, eu vou confiar no remédio que ele vai me receitar. Ok? Por mais que ele vá puxar lá no chat GPT para dar um complemento ali, né, para ele me trazer um overview completo ali acerca da minha consulta, ou do meu exame que eu eventualmente fiz com ele, por exemplo, né? Mesmo que ele vá receitar um medicamento lá com a ajuda do chat GPT, eu vou confiar nessa receita. Por quê? Porque está vindo de um médico. E eu confio no trabalho desse médico. Por quê? Porque ele é médico. Ele está habilitado para exercer essa função. Ok? A mesma coisa o motorista de Uber, está habilitado para dirigir. Ok? Na CNH dele tem lá EAR, que é o Exerce Atividade Remunerada, né? Então é um motorista profissional. Confio no trabalho dele. E a mesma coisa que nesse caso, o assessor de investimentos. Ok? O assessor de investimentos. Né? Que basicamente ele é um médico das finanças, né? Porque ele, ele ajuda o cliente a montar portfólio, fazer o asset allocation, fazer a distribuição de produtos que vai em linha, que tem que ir, né, nesse caso, em linha com o suitability e com o API, né, desse investidor, para justamente não gerar conflito de interesses, ou seja, produtos que realmente vão ali em linha com o perfil desse investidor. Tá bom? A gente vai até passar nos próximos slides para te passar melhor, mais no detalhe, isso que eu estou querendo explicar para vocês, mas o fato é que o assessor de investimentos ele estará habilitado para exercer o trabalho de assessoria de investimentos. Ele tem a certificação, ele tem os requisitos obrigatórios, ok? Então, com base nisso, quem vai autorregular o assessor, né? No caso do assessor, aqui, corretoras, né? Enfim, a Ambima. A Ambima que vai fazer a autorregulação. No caso do motorista, nesse caso vai ser o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? E por aí vai.
beleza? Então, quando eu pego o Uber, eu confio que o Uber, mesmo sem eu conhecer o motorista, eu confio que ele vai me levar até o destino. Quando eu vou até o médico, mesmo que ele trabalhe pesquisando, conversando com o chat GPT, eu vou confiar na receita que ele vai me trazer de medicamentos. Por quê? Por ele ser médico. Então confio no trabalho do médico. Ok? Que ele está habilitado, né, para exercer o trabalho de médico. A mesma coisa o assessor de investimentos. Ele está habilitado para distribuir produtos de investimentos. Ok? Mais ou menos assim que funciona, tá bom? Então, vamos lá. Código Ambima de distribuição de produtos. Princípios e regras para a distribuição de produtos de investimentos, elevados para padrões éticos, padronização de procedimentos, elevação de padrões fiduciários. Ok? Concorrência leal, tem que ser leal, qualidade e disponibilidade de informações, promoção de melhores práticas. Beleza? Lembrando, pessoal, que do mesmo jeito que eu confio no Uber para me deixar até o meu destino sem eu conhecer o motorista, isso não significa que isso me dá garantia de que eu vou chegar no meu destino, mas ele está habilitado para exercer o trabalho de motorista. Por isso eu vou confiar que ele me leve até o destino. Tá bom? Agora, no meio do trajeto, ele pode ser ruim de roda, ele pode ser imprudente, ele pode ser desatento, tá bom? Mesma coisa o médico. O médico, apesar de ele ser médico, eu posso pegar um médico também incompetente. Um médico que não vai fazer um bom trabalho. Mas mesmo assim, eu vou confiar nesse médico por ele ser médico, né? Por ele estar exercendo, ali, estar habilitado para exercer ali o trabalho de médico. Então, ele tem essa autoridade de médico, né? Por estar habilitado, por estar exercendo. O Uber tem autoridade de Uber por ser motorista, por estar no aplicativo, estar cadastrado na plataforma, estar regulado, né? E habilitado pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, que faz a autorregulação do trânsito. Ok? Mesma coisa a assessoria de investimentos. Eu estou habilitado, eu tenho a minha certificação, eu tenho a minha faculdade. Então, eu posso distribuir produtos de investimentos. Eu posso vender produtos de investimentos. Né? Eu posso encontrar o cliente e falar: cliente, eu estou vendendo esses produtos aqui, ó, eu estou distribuindo. Só que para eu fazer o meu trabalho de assessoria de investimentos, eu tenho que seguir toda essa autorregulação do mercado para que com isso eu possa fazer um trabalho diligente, ok? E possa de fato entregar valores para esse cliente, ok? Sem gerar conflito de interesses. Ou seja, distribuindo produtos ali que de fato vão em linha com o perfil desse cliente, ok? A gente faz ali o perfil do cliente com base no API e com base no suitability desse cliente, que a gente já vai entender melhor todo esse detalhe nos outros slides, tá bom? Então, gente, tenham paciência aí, é uma aula um pouquinho massiva, tá? Mas a gente continue comigo, não pare não, tá bom? Que nós vamos conseguir juntos, com resiliência e com atitude. Então vamos para o próximo slide. Beleza, código Ambima de distribuição de produtos. Vamos lá. Para quem? Para quem que é esse código? Esse código, Ambima de distribuição de produtos, ele é para os bancos, corretoras e distribuidoras, ok? E administradores e gestores. Tá bom? E aí aqui tem a exceção, exclui a distribuição de produtos para União, estados de municípios, middle e corporate e aplicações da poupança. Tá? Isso porque, no caso lá, quando você pega uma mega empresa, né, por exemplo, você tem lá o CFO, né, o cara que já, enfim, o cara é totalmente preparado, né, para trabalhar com questão de produtos, etc. E aí esse cara, né, ele faz o trabalho, né, com relação a investimentos, etc., de maneira mais independente, vamos dizer assim, né? Então por isso que nessa parte aqui exclui, né, a distribuição de produtos. Tem essa exceção aqui para União, Estados e Municípios, Middle e Corporate
aplicações da poupança, tá bom? Então vamos lá, beleza. Princípios de conduta do distribuidor. Vamos lá. O distribuidor, no caso, por exemplo, a corretora, o assessor de investimentos, ele deve atuar com boa fé, transparência, diligência e lealdade, ok? Idoneidade moral, evitar concorrência desleal, evitar o conflito de interesse, beleza? E dar claras informações sobre riscos e consequências e manter a imparcialidade, tá bom? Vou colocar aqui imparcialidade com política, por exemplo. Eu, Albano, sou assessor de investimentos. Eu posso falar para os meus clientes que eu sou de esquerda ou que eu sou de direita? Eu não posso. Eu tenho que me manter imparcial nesse contexto, tá bom? E aí, ó, coloquei aqui de exemplo aqui, ó, coloquei aqui o escritório Invest Smart, o maior escritório da XP, vinculado ao Banco XP. Ela distribui, né, ela trabalha com a distribuição, com vendas, né, de produtos de investimentos, tá bom? Aqui nesse caso é o investidor, beleza? E antes da Invest Smart fazer o trabalho de distribuição de produtos para esse investidor, a Invest Smart ela tem que seguir os critérios, as normas e toda a autorregulação da Anbima, ok? Que lembrando, é a entidade que faz a autorregulação desse mercado, ok? Desse mercado, quando a gente fala de distribuição de produtos de investimentos para cliente, sendo cliente pessoa física ou pessoa jurídica, tá bom? Beleza. E aí vamos lá. KIC e Suitability. O que significa? O KIC, ele significa conheça o seu cliente. Então aqui a gente vai tirar informações, né? Explorar, na verdade, explorar informações do cliente para a gente conhecer o cliente. Suitability é o que serve para esse cliente, com base no KIC, certo? E aí vamos lá, vamos colocar aqui, ó, só para vocês entenderem. O KIC é a identificação completa, beleza? No KIC a gente vê ali a necessidade de visita, né? Para visitar, no caso for uma empresa, por exemplo, se for uma pessoa física, enfim. Capacidade de grana desse cliente, objetivos do cliente, de acordo com os prazos, né, específicos, e atualização periódica, né? E aí o que é o Suitability? Suitability é para adequar o perfil do cliente, por meio do KIC, né? Por isso que eu coloquei em parênteses ali, ok? Com os produtos disponíveis. É, ou seja, eu vou distribuir produtos para esse cliente que vão em linha com o perfil desse cliente, ok? Eliminando então conflitos de interesses, ok? E fazendo com que de fato eu possa desenvolver o meu trabalho com diligência e de fato poder gerar valores para esse cliente, tá bom? Beleza. E aí vamos lá, Kik. O que é o Kik? Então vamos lá. Aqui tem um passo a passo, vai do passo 1 ao passo 6, vai do 1 ao 6, né? Aqui a gente começa com a identificação do cliente, faz a coleta de dados, ok? Dados quantitativos, qualitativos, enfim. Entender a capacidade financeira desse cliente, ok? Entender os objetivos, de acordo com prazos específicos, né, para cada um desses objetivos, ok? Registrar e, por fim, atualizar. Beleza? O Suitability, ler o perfil, ou seja, identificar, né, o perfil desse cliente com base no KIC, tá bom? Analisar produto X cliente, fazer a análise de produto X cliente, fazer a recomendação adequada, que é a terceira etapa aqui do Suitability, ok? Alertar sobre os riscos de cada um desses produtos de forma bem específica, tá bom? E transparente, obviamente. Documentar, beleza? E por fim, fazer as revisões periódicas, tá bom? Beleza. Gestão de segurança da informação, vamos lá. Aqui, na gestão de segurança da informação, nós temos aqui regras e procedimentos para a segurança cibernética, prevendo avaliação de riscos, identificando ativos relevantes. Tudo bem?
e aqui abre parênteses, sistemas, equipamentos, dados ou processos, vulnerabilidades e ameaças. Beleza? Descrição de mecanismos, né, de supervisão para cada risco, então de forma a verificar efetividade e identificar eventuais acidentes, tá bom? Criação de um plano de resposta, né, a incidentes que permita a continuidade dos negócios ou a recuperação adequada. Beleza? Ações de proteção e prevenção visando mitigar os riscos, né? E identificação de responsável interno pela segurança cibernética, tá bom? Material publicitário e técnico. Publicidade, qualquer meio deve indicar qualquer publicidade, qualquer meio deve indicar o que aquilo se refere de forma transparente, tá bom? Caminho para material técnico, descrição do objetivo ou estratégia, tá bom? Público-alvo, investidores específicos, ok? Classificação de risco do produto, ok? Então a classificação de risco do produto, e aí abre parênteses ali, né? Diretriz Ambima de suitability, né? Ou seja, tem que fazer, né, passar pelo suitability ali para fazer essa classificação de risco, tá bom? E descrição dos fatores, descrição dos fatores de risco, ok? Mínimo liquidez, mercado e crédito, beleza? Nome do emissor, informações sobre canais de atendimento, beleza? Tributação aplicável, carência para resgate e prazo de operação e informação sobre canais de atendimento. Tudo isso tem que estar constando no material publicitário e técnico. Quando for divulgar ali, quando for enfim, no material publicitário tem que ter todo esse detalhe aí, tá bom? Beleza? Então, gente, é mais ou menos assim que funciona. Tá? É uma aula massiva, uma aula chatinha mesmo, eu reconheço. Né? Tem muita informação, mas o ideal é vocês pegarem o mais direto ao ponto e de fato, aprender, reter, de fato, esse conteúdo, né? Porque o mais importante aqui é aprender, tá? Então, voltando aqui para a primeira parte aqui, só para finalizar para vocês. Então, o motorista, que é o cara habilitado com a CNH, ele precisou fazer tudo corretamente para tirar a CNH. Só que quando ele está na condução do veículo, não necessariamente ele vai ser um cara totalmente correto, seguindo totalmente as diretrizes e toda a autorregulação do Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Só que tem um detalhe. Se ele andar em alta velocidade, ele pode tomar uma multa. Se ele atropelar alguém, ele pode ser preso. Né? Se ele andar com o braço para fora, que é considerado proibido, uma prática proibida, ele está andando com o braço para fora, e vem o Detran pode multar ele, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Tá bom? E tudo isso que eu acabei de citar aqui, por exemplo, né, sobre o motorista, né, isso pode gerar um conflito de interesses. Tá? Se eu estou a 50 por hora dirigindo um carro na faixa da esquerda, aliás, desculpa, na faixa da direita, tá vindo um cara na faixa da esquerda, lembrando que faixa da esquerda é faixa de ultrapassagem, né? Tá vindo esse cara a 90 por hora na faixa da esquerda. E de repente eu mudo para a faixa da esquerda, sem me preocupar com esse cara que tá vindo atrás em alta velocidade. Isso, nesse caso, gera um conflito de interesses. Né? Por quê? Porque eu estou cometendo um erro para benefício próprio, sem me importar com terceiros, sem me importar com o cara que vem em alta velocidade na faixa da esquerda. A mesma coisa quando a gente fala de assessoria de investimentos, por exemplo. Eu posso distribuir um produto de investimento que vai contra o perfil do cliente, por exemplo, ou seja, totalmente fora do perfil do cliente, mas eu posso distribuir um produto de risco maior para esse cliente, pensando, por exemplo, na minha comissão, nos meus ganhos, e sem me importar com o cliente. Ok? Isso é um conflito de interesses. Por quê? Porque eu estou distribuindo algo
para o meu cliente, vendendo algo para o meu cliente que vai me beneficiar, mas que vai no final prejudicar esse cliente. Ok? Para isso, para evitar que isso aconteça, para mitigar esses riscos, é que existe, portanto, a Anbima, que é essa entidade autorreguladora que faz a autorregulação desse mercado. Ok? Mercado esse que, no caso, são os bancos, gestoras, administradoras, sociedades distribuidoras de títulos de valores imobiliários, sociedades corretoras de títulos de valores imobiliários. Beleza? Então, pessoal, se vocês ficaram comigo até o final, se você, perdão, ficou comigo até o final, eu peço resiliência, eu peço que você não desista, te peço que continue comigo, não desista, tá? Porque realmente não é fácil, mas se você está fazendo, se você está aqui comigo, vendo esse vídeo agora, significa que você está automaticamente caminhando para deixar de ser média, mediano, medíocre, né? E para a gente se tornar um profissional acima da média, um profissional de alta performance, a gente precisa fazer o que os outros não estão fazendo. O que a média, o que as pessoas comuns não estão fazendo. Então, continue, não desista, porque em breve você vai se tornar com certeza um lobo, tá bom? E eu te espero, eu te aguardo. A próxima videoaula que eu vou divulgar por aqui vai ser para soltar o simulado com 50 questões só de módulo 1, para a gente fechar, findar de vez, concluir totalmente todo o conteúdo de módulo 1, para a gente com isso, então, iniciar